Então, galera, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui porque eu sei que alguns de vocês ainda têm algumas dúvidas, têm algumas questões, ou não, né? Eu, de qualquer forma, tô fazendo para ajudar caso alguém não saiba como ou o que apresentar lá na frente e tá com medo de ser escolhido aí. Então, começando, né, desde o princípio, falaremos do tratamento interdisciplinar problemas sagitais, que não é nada mais, nada menos que o trabalho em conjunto do dentista, né, ou ortodontista, ou sei lá, como queiram chamar, e o fonoaudiólogo. Então, aí nós vamos encontrar, né, algumas classes e tudo mais, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, e vamos lá. O segundo slide fala um pouquinho aí dos integrantes do grupo, o nome de cada um que tem que ter. E aí chegamos realmente a uma introdução. Problemas sagitais, como identificá-lo, né? Então temos aí a oclusão normal, que é onde os dentes são perfeitos, o encaixe, a oclusão é perfeita. Temos o classe 1, que muita gente confunde, pelo fato de falarem que o classe 1 tem uma relação harmônica entre o rosto, nariz e queixo e tal, vocês vão ver um pouquinho disso mais pra frente. Não apresenta problemas, mas apresenta sim. Então os dentes podem ter nascido de uma forma errada, podem estar vestibularizados, alguma coisa assim, apesar de ainda ter uma. Aí ser mais reto, né? Digamos assim. O classe 2 é quando pode ser por vários motivos, mas dando uma resumida, né, da introdução, a gente vai falar mais dela daqui a pouquinho, mas é quando a mandíbula, né, ela tá mais atrás, ela tá mais para trás com relação à maxila, falando de a grosso modo. Ou a maxila tá mais para frente, então podem ser esses fatores ou os dois juntos ainda. Legal? E o classe 3 é o contrário, é quando a mandíbula está os dentes, né, os dentes incisivos inferiores estão à frente dos incisivos superiores. Então, como a gente tem um tracinho aqui, ó, trata um pouquinho dos molares. Então a gente vê pelos molares, quando o inferior está à frente do superior. E aí é a mesma coisa, pode ser uma questão mandibular, pode ser uma questão maxilar, pode ser os dois juntos, e aí é como a gente vai estar identificando, beleza? O classe 1, então falando um pouquinho dele, a relação entre os molares superior e inferior e, perfil facial e o perfil facial reto. Então é justamente o que eu estava falando. Há uma relação legal aqui entre eles, tá vendo? O encaixe ele está certinho. E há um perfil facial reto. Então vocês podem ver que o nariz com o queixo está retinho. Apesar de que tá vendo que os dentes estão tortinhos. Então isso é uma classe 1. Ele, apesar dele ser reto, ele pode apresentar problemas na oclusão aí, na linha dentária e tudo mais. O classe 2, que é conhecido como distoclusão ou retrognatismo, é a relação molar e perfil facial convexo. Então, o molar, também na classe 2, o molar inferior, no caso, né, ele está bem atrás do superior. Então, ele faz esse perfil convexo, essa linha, assim, como podem ver, tá vendo a movimentação do mouse aqui? O queixo está bem para trás, aquela galera que tem o queixo mais para trás e tudo mais. E aí, o classe 2 ele tem duas divisões, né? Digamos assim. Então, a classe 2, divisão um, por exemplo, é quando os incisivos superiores, uma das características, né, é quando os incisivos superiores eles são vestibularizados. Então, eles estão apontando para frente, exatamente como mostra aqui na imagem. E o classe 2, subdivisão 2, uma das características, né, é quando os incisivos laterais eles estão assim para cima, aqui como mostra a imagem, certo? E aí, quando classe 2 ou 3 ocorre apenas um dos lados, a arcada da arcada, a sua unilateralidade é considerada uma subdivisão, sendo essas direita ou esquerda. Por exemplo, se a relação molar do lado direito for classe 1 e do lado esquerdo classe 2, denomina-se subdivisão esquerda. Então vamos lá. Aqui eu coloquei, por exemplo, faz de conta que esse aqui é o mesmo, é a mesma pessoa, e nós temos o lado esquerdo dele aqui, que é um classe 2. E o lado direito é normal. Então ele é um classe 2, subdivisão esquerda. Beleza? Pode ser classe 2 ou 3. Ocorre da mesma forma. Tem as classes aí
Pode ser classe 3 subdivisão esquerda, classe 3 subdivisão direita, beleza? Então, e o classe 3, né? O perfil facial côncavo, então aquela pessoa que tem o queixo mais para frente, né? Na classe 3, o primeiro molar inferior relaciona-se mesialmente com o superior. Então, nesse caso aqui, ao contrário do classe 2, onde o molar vai estar mais para trás, no caso, o molar inferior, né, vai estar mais para trás. No caso da classe 3, o molar inferior vai estar à frente, entendeu? Isso que vai causar aquele rosto com aquela queixada, né? Parece que o queixo está grandão. E aí isso podem gerar diversos problemas, tanto no classe 2 quanto no classe 3, de uma interposição lingual, que gera problema na fala, na respiração, a pessoa já começa a respirar de boca aberta, e aí a posição da língua fica uma posição atípica, né, ou anormal, e aí os dentes vão ficando cada vez mais tortos, cada vez mais errados. E pode gerar problemas na fala também. Então, muita gente que tem o classe 2 e classe 3 muitas vezes acabam desenvolvendo problemas na fala. Certo? Coloquei aqui uma sobre Cabreira, que ele fala em 2004, que o principal objetivo de um tratamento ortodôntico é proporcionar o desenvolvimento normal da oclusão. Ou seja, que a oclusão cresça normalmente, encaixe perfeitinho, funcionando como um quebra-cabeças, né? Para definir o tratamento das alterações sagitais de classe 2 e 3, tem que definir se essa relação é esquelética ou dentária através de cefalometria. Apesar de que hoje, galera, a cefalometria já é usada para outros meios, para outros fins, mas hoje é utilizada muito a análise facial. Então eles deixaram a cefalometria um pouco de lado para definir isso daí e hoje utilizam muito mais a análise facial. Ainda tem aqueles caras mais clássicos, né, digamos assim, que preferem a cefalometria e tudo mais, mas hoje eles utilizam mais a análise facial. E quanto aos tratamentos, se for uma criança, né, ainda estiver na fase de crescimento, pode usar alguns aparelhos, né? Então pode ser um aparelho, eu coloquei aqui embaixo, né, nas observações, ó, se vocês puderem ver na hora de imprimir lá. Então, na fase do crescimento e desenvolvimento crâniofacial, utiliza-se aparelhos que visam restrição do deslocamento anterior da maxila, aparelhos que posicionam a mandíbula para anterior para redirecionar o crescimento e influir o desenvolvimento adequado, aparelhos que promovem alterações em ambos os arcos, e já na fase adulta as opções são limitadas a compensações dentárias, extrações ou correções ortodôntico-cirúrgicas. Ou seja, como é que a gente pode entender aqui então? No caso, se for uma criança, né, ou um adolescente, estiver em fase de crescimento e tudo mais, podem ser usados aparelhos. Aqui temos alguns, né, um exemplo da liguinha que está puxando um pouco a mandíbula e empurrando a maxila, tá vendo que ele influencia nos dois lados. Temos o aparelho de Herbst aqui e temos o freio de burro também, que as crianças odeiam, né, muitas vezes eles têm medo de perder esses aí. E quando, como eu disse, na fase de crescimento, então eles podem usar os aparelhos. E aí já na fase adulta fica mais limitado. Então um dos exemplos, né, das cirurgias é o do vídeo que eu coloquei aí. É um vídeo de 50 segundinhos. Eles sempre temem em ficar enrolando para começar, apesar de eu ter iniciado ele antes de ver o vídeo, de iniciar esse vídeo, né, porque ele fica me sacaneando agora. Vamos esperar um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque ele não quer iniciar. Ele sempre me sacaneia. Enfim. Espero que no dia da nossa apresentação ele não fique demorando tanto para iniciar. Mas tudo bem. Então temos a cirurgia. Temos uma paciente classe 2, né? E aí eu vou deixar rolar o videozinho, porque eu também quero ter uma noção de tempo, né, de apresentação. Porque eu tô falando um pouquinho rápido aqui e tal, para ver se dá esses 20 minutos. Até agora já foram 9 minutos e 45 exatamente. Para estar dando os 20 minutos da nossa apresentação e nós não perdemos pontos, né? Então, aí vocês podem ver o videozinho da cirurgia também. Pans.
E aí o fonoaudiólogo, ele também vai entrar nessa recuperação. Então não é uma cirurgia simplesinha, assim, igual no vídeo. A pessoa estava acostumada com um tipo de respiração, ela estava acostumada com a interposição de língua, a posição errada da língua, né? Então o fonoaudiólogo ele vai entrar também nessa recuperação aí do paciente, beleza? Aqui é mais um pouquinho, né, com alguma curiosidade. O tratamento ortodôntico, que pretende melhorar a função muscular e o posicionamento dos dentes através do uso de aparelhos apropriados, a fim de favorecer a mastigação, a oclusão, a falha, etc. O tratamento é dividido em preventivo, interceptador e corretivo. Então, o trabalho, né, do ortodontista, muitas vezes não, né, ele é dividido, desculpa, em preventivo, interceptador e corretivo. Preventivo, como a gente já viu, né, em algumas aulas anteriores, é quando a gente, vai nascer errado, vamos corrigir. E aí já corrige para ele já nascer certinho. Interceptador é quando o negócio já começou. Tá começando errado ali, então intercepta e já não deixa ficar pior, né? E o corretivo é quando, não tem mais jeito, já cresceu, já tá torto, já era, e aí vai ter que entrar com corretivo, beleza? E o tratamento exclusivamente ortodôntico para alterações de classe 3 está restrito às más oclusões dentárias, nas quais as bases ósseas estão bem posicionadas e existe apenas um posicionamento dentário incorreto. Este tratamento também pode ser utilizado quando a desproporção esquelética é muito suave. Ou seja, o tratamento exclusivamente ortodôntico para alterações de classe 3, no caso de aparelho, né, ele só pode ser usado quando a maxila e a mandíbula estão perfeitas, estão certinhas, mas é um problema dentário, né? E aí, como eu disse anteriormente, pode ser dentário, pode ser da maxila, da mandíbula. Então tudo isso vai ser analisado aí pelo profissional da área para saber com que tipo de tratamento levar. Mas o tratamento exclusivamente ortodôntico para alterações de classe 3, nesse caso é só quando o problema for dentário ou quando a desproporção esquelética é muito suave, aí somente o ortodôntico também consegue resolver. Se não, tem que entrar com o fono, tem que entrar com cirurgia aí para estar resolvendo. Beleza? Tem um videozinho aqui também da cirurgia. Eu acho que esse vídeo também vai demorar um pouquinho para começar, porque eles sempre demoram um pouquinho para começar. Eles gostam de se me sacanear, esses videozinhos. Enquanto ele começa, eu vou pegar o carregador do notebook aqui. Aí começou. Então, vimos aí o videozinho de como funciona. O fono também vai entrar nessa área como no classe 2. Não quero saber de atualização. Como no classe 2, então é uma interposição de língua, ela está acostumada a respirar de boca aberta. Então o fonoaudiólogo vai mudar um pouquinho esses hábitos dela aí. Eu coloquei aqui também um problema, né, um caso clínico de um tratamento de uma mocinha que ela tinha um classe 2. Peguei através essas imagens foram tiradas do YouTube, né? Do Dr. Eduardo Prado. Quem quiser estar observando aí também, a explicação dele seria legal. Mas essa menina que ela já tinha passado por diversos ortodontistas, diversos dentistas, e todos falavam que era somente com cirurgia e tal, mas ela não queria de forma alguma fazer essa dessa cirurgia. E aí chegou até o Dr. Eduardo Prado
e aí ele começou um tratamento ortodôntico. Então ele já colocou o aparelho nela. Vocês puderam perceber que ela perdeu alguns dentes aqui. E aí ela já perderia de qualquer jeito, os dentes já estavam bem maltratados. Então ela já perderia eles de qualquer forma. E aí ele colocou a liguinha aqui também puxando, né, a mandíbula dela. Isso aqui já é um pouquinho mais avançado, então ele colocou um fio mais grosso e colocou por fora e por dentro, fazendo puxando, né, para que ela não precisasse fazer uma cirurgia. E ela também estava em fase de crescimento. Lembra que eu falei que em fase de crescimento ainda podia ser corrigido e tal, através de aparelhos? Aqui já é durante o tratamento, então a gente já pode perceber que não tá 100%, mas já melhorou bastante. Então, comparando um pouquinho, ó, do começo, tá vendo que o queixinho, a boca dela, o lábio, chega a estar mais pra frente, e agora nem tanto, apesar de ainda tá. Então, aqui, ó, podem ver a oclusão dela como é que era. Ela tinha uma interposição lingual aqui muito forte, olha onde a língua dela fica descansando. A língua dela não é pra descansar em cima, tá lá embaixo, ó. E aí, empurrando pra frente, atrapalhando o serviço. Do outro lado também, da mesma maneira. Isso aqui também durante, ó, tá vendo que vai melhorando gradativamente a forma, né, fazendo uma análise facial, ela vai melhorando bastante. Então, aqui já é no final, olha como é que os dentes dela eram, o sorriso dela, como é que era, a língua lá embaixo, tá vendo? O perfil facial côncavo, né, lá para o queixo, queixada. E agora, podem ver, não tem uma fotinha dela de lado, mas só pelo sorriso a gente vê o tanto que mudou, né? E aí pela imagem também dos dentes dela, não estão mais lá na frente. Então esse é um estudo de caso clínico aí. Agora, falando um pouquinho do tratamento dos fonoaudiólogos. Então, resumidamente, dá para fazer um trabalho aí, assim, falar um pouquinho resumido do trabalho. Nós, fonoaudiólogos, iremos atuar na parte da respiração, da mastigação, da deglutição e da fala. Literalmente, porque essas pessoas que têm têm uma má formação, seja maxilar, seja mandibular, seja dentária, às vezes a língua tem inclusive um autor que eu não lembro o nome dele agora, que fala que a posição da língua é o fator determinante para qual vai ser a formação, a oclusão, qual vai ser a classe da pessoa. Então, a língua ela interfere muito, é um músculo muito forte. E aí não adianta só fazer a correção com o dentista, porque se ela continuar com as manias, né, da língua, ela vai continuar com a respiração errada, vai continuar com a mastigação errada, vai ter uma deglutição atípica, vai ter problemas na fala, o K, o G, não vão sair da forma que devem ser falados. Então, aqui falando um pouquinho do sistema estomagnático, aí fala da faringe, da língua, dos dentes, né? Da laringe em si, o maxilar superior, o maxilar inferior, o palato. Então, assim, toda essa área do fonoaudiólogo é a área que ele também vai estar tratando em pessoas que têm problema classe 2, classe 3, interposição lingual. Então, eu estou falando muito de interposição para vocês entenderem, né, no momento da mastigação. Olha só, no caso de uma mastigação normal, né, a língua ela vai lá para cima e o bolo desce. No caso de uma deglutição atípica, a língua, ó, pá, a pontinha aqui na frente. Então, esse cara aqui ele tem um classe, pelo que eu expliquei, 2, né? Então, aqui tem um classe 2, a língua dele está lá para frente e aí gera uma deglutição atípica no amiguinho. Aqui também temos dois vídeos, né, de deglutição, o normal e a deglutição atípica. Então vou colocar o de deglutição atípica porque o deglutição normal todo mundo já conhece, todo mundo já viu, já sabe como é que funciona. E aí então tem um videozinho agora da deglutição atípica. Esses videozinhos me sacaneando sempre, fazendo a apresentação demorar um pouquinho mais.
The reverse swallow starts with the lips opened and much activity from the lower lip and mentalis area. The teeth are not together and usually separated by the tongue. The mandible is moved backwards during the reverse swallow. The tongue tip moves down and forward between the teeth. The tongue body moves down and away from the maxilla. Note the backward movement of the mandible. The action of the tongue distorts the upper arch. Aí, ó, a posição da língua. The tongue moves interferindo between nos the dentes. anterior teeth, causing lower crowding and class 2 malocclusion. Falando um pouquinho dos músculos. The TM joint is da compressed ATM, as the no caso, né? condyle is moved back during each and every swallow. Que ela é comprimida durante cada deglutição. E, para finalizar, seja por estética, seja por saúde, o trabalho conjunto desses profissionais tem gerado excelente resultado e satisfação para os pacientes. Muita gente tem gostado, tem saído satisfeita, tem ficado feliz, apesar de no Brasil ainda terem alguns probleminhas aí de dentista, fonoaudiólogo. Lá nos Estados Unidos eles têm uma associação somente para essas duas áreas. Então tem associações que já tem uma associação só que trata de dentistas de fonoaudiologia, porque eles perceberam a importância que tem o trabalho conjunto desses profissionais. Então lá eles estão bem mais avançados que a gente, e o Brasil, como sempre, caminhando aí a passos lentos, né? Mas tem evoluído, tem seguido. E é isso aí. Essa foi a nossa apresentação. Me coloco à disposição para tirar alguma dúvida ainda. E o que não souber também a gente aprende junto. Mas acredito que seja isso aí que o professor tenha pedido. Beleza? Então valeu, falou.